Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios de tecnologia. Hoje eu estou aqui com César Rossi, diretor de TI, eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. E continuando aqui, galera, falando um pouquinho da IA, né, a gente está falando aqui, um outro assunto também que explodiu no mês passado, né, é a questão aí falando um pouquinho das IAs aí autônomas, né, que o pessoal tá falando muito aí, inclusive o primeiro Vox News que a gente fez aqui, a gente já trouxe, né, esse assunto aqui em pauta, e a gente vai voltar a falar disso, porque, a IA autônoma, cara, é uma realidade, na verdade, todo mundo já tá falando muito disso, e só para o pessoal entender, tá, o que é uma IA autônoma? Pensa assim, pensa que você está no Google, pensa que você quer fazer uma pesquisa lá de mercado, uma pesquisa qualquer aí para você comprar qualquer item aí que você tenha necessidade na sua casa. Mas como funcionava isso, né? A gente usava os mecanismos de pesquisa apenas para ter um direcional, né? Balizar a nossa decisão. Onde está a loja, qual que é o produto que eu quero, né? O que eu vou fazer, qual que é o preço, etc. A partir do momento aí que as IAs autônomas aí efetivamente estiverem disponíveis no mercado, pessoal, vocês simplesmente vão fazer o seguinte, vocês vão no Google e vão falar para ela assim, preciso comprar um item pré-determinado, com um preço específico, com as especificações que eu quero, e o que vai acontecer, tá, pessoal? Essa IA, ela mesma vai buscar isso para você dentro da internet, ela vai acessar aí os marketplaces da vida, ela vai fazer as cotações para você, ela vai fazer todo o processo de negociação, e a única coisa que ela não vai fazer é pagar, porque ela vai cobrar isso no seu cartão de crédito. Indo nessa linha que a gente acabou de falar, de algumas das preocupações, é lógico, toda nova tecnologia traz preocupações, porque você tem que garantir o melhor funcionamento. Mas imagine nessa linha, você fala, quero viajar do dia 5 ao dia 10 de setembro, quero ir para o Caribe num hotel 5 estrelas e quero ir com voo direto, meu budget, meu orçamento para isso são 10 mil reais. Né? Ela não vai te trazer um resultado dessa pesquisa. Se ela chegar numa situação que atenda todos os seus pré-requisitos, isso, ela vai você vai receber as passagens e a reserva do hotel. Acabou. Né? Ou seja, já vai fazer o todo. Isso. E isso a gente está pensando em lazer, pode ser que seja uma furada. Mas imagine para todas as decisões da sua vida. Né? Então, o pessoal está enxergando muito valor, e realmente tem nas IAs. Então, todo mundo está buscando a nova pepita de ouro, qual que vai ser a nova ideia que vai deixar a empresa e seus criadores multimilionários, né? A startup que vai do 0 a 1 milhão em uma semana. E aí a gente tem essas ideias, né? Como a gente está comentando agora, e pode ser sensacional, mas às vezes a ideia está à frente da tecnologia. Pode ser que a tecnologia não esteja ainda preparada para fazer isso, ou não a parte de cálculo, mas aonde ela está pesquisando, a base e tudo mais. Será que é o ser humano que de repente ainda não está preparado? Né? Mas um outro ponto que é legal a gente falar disso, que é um ponto que a gente falou aqui no primeiro Vox News, quando a gente trouxe essa notícia, né, das IAs autônomas aí no mercado, né? A grande promessa, tá? A grande promessa de todo mundo com essa tecnologia é o seguinte: a IA vai passar a olhar o comportamento das pessoas, olhar o seu comportamento, o seu dia a dia, o seu cotidiano, e ela vai, de uma certa forma, se antever às suas necessidades. Se antever no sentido de que algumas coisas que a gente já faz no nosso dia a dia de maneira automática, recorrente, as IAs vão passar a fazer isso para você, e você, na verdade, não vai ter mais que se preocupar com isso. Então, na verdade, essa é uma das grandes promessas aí das IAs autônomas que estão chegando no mercado, né, que a Google,
que a OpenAI, o ChatGPT, né, todas essas grandes empresas aí, né, que estão trabalhando aí de forma massiva aí com inteligência artificial, estão prometendo aí para os próximos meses, para os próximos anos. E ainda, César, pegando um gancho, né, bem baseado nessa situação, né, esse grande avanço que a gente está tendo aí com as inteligências artificiais, com os motores de IA que estão disponíveis no mercado, e o que está também crescendo de maneira exponencial é a preocupação dos governos, das pessoas, com relação exatamente a esse nível de autonomia. Regulação. Né? Regulação e tudo isso. Porque, por exemplo, você pega a comunidade europeia hoje, já está preocupada em desenvolvimento de regras, de leis, que vão criar, na verdade, limitadores para todo mundo, para pessoa física, pessoa jurídica, para governos, né? Até onde a IA vai poder voar, até onde a IA vai poder fazer tudo de forma autônoma, né? Então isso é uma questão hoje que já está pegando nos governos, né? Todo mundo já está estudando como vai regulamentar isso, como vai bloquear, na verdade, né, essas possibilidades, porque também não adianta você simplesmente só gerar uma lei, né, e você não ter, de uma certa forma, um bloqueio tecnológico, né, alguma coisa técnica que garanta que a IA vai só até aquele limite. Né? Então isso é uma coisa também que tá crescendo muito, César, no mercado. Com certeza, porque é uma preocupação, né? A gente vai pro extremo aí de filmes, máquinas tomando controle da situação, tudo mais. O pessoal começa a pensar no Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, né? Vamos morrer porque o meu telefone sem fio que tá guardado lá na gaveta vai criar vida, vai me enforcar. Não, tem fio, né? Seu robozinho vai te matar, né, quando você estiver dormindo. Não dá. Né? A Alexa vai entrar dentro do chuveiro e eletrocutar a pessoa. Não é por aí, mas com certeza a gente tem que pensar em regulamentação, né, sobre essas coisas, porque você traz risco, né? Você traz risco à condição humana aí, no sentido em que o computador, a inteligência, ela é alimentada com aquilo que a gente passa. Né? Se a gente não se precaver, isso daí pode realmente trazer problemas. Então faz muito sentido, né? E aí eu vou aproveitar agora, né, que a gente está chegando aí nos tops aí, né, e pedir pro pessoal que está assistindo a gente, está gostando, cara, se inscreva aqui no nosso canal, né, dê um joinha aqui, né, ative o sininho para receber as notificações. Isso aí, galera. Isso aí ajuda bastante com que os próprios motores aí das redes sociais que a gente divulga o nosso trabalho atinjam mais pessoas e mais pessoas vão poder receber assim o nosso conteúdo, as coisas que a gente está batendo um papo aqui discutindo. Então, ajude a gente aí se inscrevendo e ativando as notificações. E se alguma coisa pontual aqui, galera, que a gente falou faz sentido para vocês, tá? Vocês estão liberados aí para fazer cortes aqui desses vídeos e tá também distribuído aí na rede de vocês, né? Porque eu sei que o pessoal aí tem muita gente aqui que também tem canais aí de YouTube, né? São influenciadores, pessoal que realmente enxergar o valor aí no que a gente está falando, no que a gente está transmitindo aqui, vocês podem estar livres aí para estar divulgando aí um pouco do nosso trabalho aqui, do nosso material, tá? Agora, César, uma outra coisa também que foi muito falado no mês de julho também, né? Aí eu quero a sua opinião aí, né? O quanto que você acha que isso vai ter aderência aí no mercado, tá, galera? Agora a gente vai falar um pouquinho aí de mercado automobilístico aí, né? Algumas soluções aí que eles estão querendo aí colocar no mercado, né? Que é o não vou lembrar, cara. SDV. Software Defined Vehicle. Então, uma coisa que o pessoal aí tá divulgando muito aí, né, no mercado automobilístico, na verdade a gente não sabe se isso aí vai pegar, né, que é o Software Device Vehicles aí, né, que é o chamado SDV aí, que basicamente qual que é a ideia de algumas montadoras, tá, pessoal? É o seguinte, você ter alguns recursos aí, alguns recursos adicionais, opcionais, que você na verdade vai ter
dentro do seu veículo de uma certa forma, mas ele de uma outra forma ele vai ser assim, ele vai ser opcional através aí de você adquirir isso, né, por um formato de assinatura, licenciamento, né? Então ainda eu acho que isso está muito discutível, né? Vamos dizer assim que discutível, né, César? Porque até onde, né, isso aí de repente vai criar aderência dentro do mercado, o mercado vai aceitar. Já tem empresas, já tem montadoras aí, tá, pessoal, no mercado, já enxergando esse nicho aí de possibilidades. Mas, César, não sei, cara. Não, a gente sabe, a gente vive num mundo predominantemente capitalista. As empresas desenvolvem as tecnologias, criam para que incitem a vontade do consumidor de ter aquilo, né? Então, por exemplo, você pega alguns carros que eles já têm a multimídia completa, o painel é todo digital, a multimídia é todo digital, e aí você vê, o carro que tem 2, 3 anos de uso de um carro atual, você olha o hardware, é exatamente o mesmo, e a interface gráfica é toda diferente, os recursos que estão lá são diferentes. É lógico, pode ter carros que tenham novos sensores, né, que tragam mais informações, mas você não tem uma atualização. Ninguém pega um carro antigo, vai na concessionária e fala, coloca o recurso novo para mim. Você não tem isso. Então, eu enxergo que isso possa ser talvez uma possibilidade com essa tecnologia, né? Porque o seu carro ele vai ter o hardware, você vai usá-lo ou não, né? Aí você fala, isso é um absurdo, eu já paguei uma fortuna no carro. Lógico, a realidade do Brasil é diferente, porque o nosso carro realmente, frente ao salário médio da população, o carro é um bem muito caro, né? Principalmente quando a gente fala em carro zero. Mas no mundo não é essa situação, e quando a gente fala dessas novas tecnologias, elas estão vindo para o mundo, e o Brasil vai receber também, né? Mas não é algo feito para a gente. Então, se você pensar, é um absurdo, eu vou ter vou pagar por um hardware que eu vou ter que licenciar e pagar por uso. Imagina assim, vamos abusar. Tá frio, eu quero que o meu banco aqueça. Sim. Tá bom, vai ser R$3 por 1 hora de aquecimento, você vai ter que pagar o licenciamento. Ou seja, a resistência, o sistema tá tudo lá, mas você vai acabar... você quer utilizar o recurso? Tá bom, você vai ter que ir lá e autorizar o pagamento daquilo. Se você pensar na nossa área de tecnologia, a gente já vive isso. Sim. Por exemplo, eu quero instalar um software X e eu não tenho recurso aqui em casa. Sim. Eu vou numa cloud e contrato pontualmente para usar aquilo, né? E eu não fico reclamando, eu falo, eu quero ter um servidor gigante e eu vou usar só um pedacinho, se eu quiser mais eu tenho que pagar. Não, o conceito foi esse. É que o conceito do carro não foi assim. Não foi. O conceito do carro é o que tem lá você usa, né? Se bem que você tem várias empresas aí que não são oficiais, que fazem modificações, né? Você vai falar, troca um chip ou coloca algo na USB, você libera funções. Quero o carro mais potente, né? Põe mais potência no carro, ou seja, você já sabe que o carro permite aquilo. Não vou nem falar do motor, que você falou de potência, mas vou falar das tecnologias internas, né? A sua multimídia, a lei brasileira não permite que você assista vídeo. Você vai lá e coloca um aparelhinho, né? Um donglezinho na USB, e você consegue assistir qualquer streaming aí que você deseja no carro. Ou seja, o seu hardware que está lá já permite. Já tem o recurso. Tem uma coisa que não está ativado. Uma coisa que é legislação, você não pode. Tá bom. Um carro parado, freio de mão puxado, motor desligado, por que você não pode assistir um vídeo? Porque aí não tem legislação. É simplesmente a montadora que não quis deixar aquilo para você. E muito provavelmente ela já tem aquilo desenvolvido e fala, beleza, no carro da versão do ano que vem eu vou liberar. Então a ideia desse software defined veículo é você já ter o hardware que faça tudo, né? Tanto a parte de conforto, multimídia, desempenho, qualquer coisa. Eu vou fazer uma viagem, vou pegar um monte de serra, eu quero mais 10 HPs no meu carro, eu quero mais 50 HPs no meu carro. E você vai fazer isso por licenciamento, por pago por uso, né? Eu só espero que o pessoal aí não, né, coloque esse recurso aí, né, no sistema de segurança do veículo, né, porque isso pode ser um problema. Tô freando de emergência, beleza, você deu o seu cartão, deu recusado, não vou frear para você. Bom, é isso aí.
E outra coisa, agora voltando um pouquinho, pessoal, de novo aí falando um pouco mais de tecnologia de hardware aí, né? Uma outra coisa que está crescendo muito aí no mercado, foi bastante falado aí no mês de julho, é a questão da computação neuromática aí, tá? Que basicamente é o que, né? O pessoal já está desenvolvendo chips aí, eles, de uma certa forma, eles trabalham, né, na mesma similaridade de funcionamento. Isso, similaridade de funcionamento aí, por exemplo, com o cérebro humano. Uhum. Então, seria basicamente como você ter, né, um cérebro dentro do computador, né? Isso já está embarcado aí em grandes data centers pelo mundo, né? O pessoal já está testando isso, né? IBM, empresas gigantes aí do mercado já estão utilizando esse tipo de tecnologia, né? Mas para o pessoal entender o que é um dos pontos, né, principais, né, desse tipo de tecnologia, né? O pessoal está muito direcionando isso para a questão de consumo de energia. Por quê? Porque como é que funciona, né? A partir do momento que você tem a necessidade do processamento, né, esse chip, na verdade, ele trabalha como um cérebro humano. Então, assim, quando você tem mais necessidade, quando você precisa pensar mais, você consome mais energia, mais processamento. Você ativa mais circuitos. Isso, você ativa mais circuitos. Agora, quando você não precisa, né, de tanta demanda, você consegue reduzir isso, né? Uhum. E aí eles estão enxergando que isso está ajudando muito com relação a consumo de energia. Né? Ainda mais hoje que a gente está falando de inteligência artificial, né? A gente está falando de muita solução em nuvem. Né? Então a gente está imaginando o seguinte, né? Qual é a quantidade de demanda hoje que existe no mundo por energia? Né? Então, o quanto a gente está consumindo com essas soluções, né? Com essas ferramentas. A gente já tem data centers aí que consomem mais do que cidades inteiras, né? A gente está falando de um lugar só de processamento, a gente não está falando de nenhum outro recurso consumindo, sim, somente processamento ali dentro. Né? Eu acho que a gente tem algo assim, mais ou menos na mesma linha. Isso começar, não tem nada a ver, né, com o processador, com essa tecnologia, mas quando a gente começou a trocar de computadores com um processador, dois, e aí a gente passou para um núcleo, 2 núcleos, 5 núcleos, 20 núcleos, e aí o pessoal percebeu que 20 núcleos ou 8 núcleos iguais era um desperdício, porque ficava tudo energizado, tudo funcionando. Então, nos celulares a gente passou a ter muito isso. Eu tenho 2 processadores dessa tecnologia, eu tenho 2 dessa outra, eu tenho 2 dessa... Ou seja, enquanto o celular está lá paradinho, ele desliga todo o resto e fica só naqueles 2, justamente para otimizar a bateria. Eu estou usando 5 aplicações simultâneas, eu vou para os processadores de maior consumo, né? Só que aí a gente não está falando em múltiplos processadores, a gente está falando num processador que ele se autorregula, tentando uma similaridade como faz o cérebro humano. Isso. É onde você dorme, você morre, não, o cérebro não para, mas ele passa a usar o necessário para o corpo vivo e toda a parte de regeneração celular noturna aí, né? E você está fazendo uma corrida, uma meia maratona, uma maratona, você precisa de extremo desempenho aí na parte muscular. Você está fazendo uma prova, você precisa de um consumo gigantesco, né? Você acabou de passar aí um churrasco com os amigos, você precisa de um monte de energia para o seu estômago, para você não infartar e não ter um mal-estar. Ou seja, essa parte de regulação de acordo, essa modulação, o pessoal está jogando para a tecnologia, então isso é muito legal. Isso é muito interessante, né? Porque a gente está falando aí, né, de computação de alta escala, né, de muita, realmente muito processamento aí de informação. A gente está falando de tudo, basicamente hoje, né, que a inteligência artificial está consumindo no mundo aí, né? Muito recurso, né? Muito poder computacional. Eu acho que essa tecnologia aí que o pessoal está buscando, eu acho ela muito interessante, exatamente pensando aí na questão mesmo, né, de César, de consumo de energia, questões ecológicas, etc., que todo mundo tá preocupado aí, né, cada vez mais. Principalmente no Brasil, que eu vou chutar, não tenho dado nada, mas a quantidade de vídeo que você recebe de
feito por IA, seja com crianças, Imagina velhinhos. Imagina quanto que a gente está gastando de energia para fazer um monte de... Não vou falar que é besteira, porque dá uma distração. Sim, tem gente monetizando, ou seja, é transformado em profissão para algumas pessoas. Tudo mas a gente sabe que, imagina se toda essa energia estivesse sendo canalizada para o desenvolvimento do que a gente falou agora há pouco lá, dos órgãos desenvolvidos por impressão, né? Seria uma energia muito mais bem gasta, muito mais né? bem gasta, lógico. Às vezes você está estressado e tudo mais, você recebe um videozinho desse, te salva o dia, né? Que você dá risada e tudo mais. Então é necessário também. Mas se a gente pensar que isso tudo está sendo feito gastando volumes absurdos de energia, água, recursos naturais aí, né? E então, quando você pega uma tecnologia de processador que pensa nessa situação e já traz benefícios gigantescos, e saber que já é realidade, já tem isso instalado em data centers aí pelo mundo, né? E tomara que isso difunda mais aí para que mais opções de uso dessas novas tecnologias sejam disponíveis para a gente. Legal. E aí, eu queria agora falar, galera, o assunto que realmente bombou, foi mais falado aí no mês de julho, né, que é basicamente aí a OpenAI aí com o ChatGPT 5 aí. A gente viu aí depoimentos aí de algumas pessoas, né, que já estão testando essa nova versão do ChatGPT de uma forma muito mais massiva aí. E, cara, a galera tá impressionada, né, com a tecnologia. Tem gente já falando assim que logo, né, todo mundo vai ter o seu Jarvis aí, o seu sexta-feira, né, para quem gosta de Marvel aí, quem já assistiu Homem de Ferro sabe o que eu tô falando. E eles falam que esse motor novo de IA da OpenAI aí já tá num nível absurdo. Era algo muito esperado, né, Márcio? Assim, o mercado de consumo de tecnologia realmente estava aguardando este salto aí, né? A gente vem do ChatGPT 1, 2, 3, 4 e agora a gente está no 5, né? Mas essa evolução do 4 por 5 realmente, de você entender que você deixa de depender totalmente do prompt, do input e tudo mais, e ela passa assim a interagir com o ser humano, né? Um pouco daquilo que você falou um pouco atrás, né? Você entender as sensações humanas, o estado do ser humano, tom de voz, tudo mais, seja para entender que é uma pergunta ou entender que é uma atestação, né? Ou seja, tudo isso né? Já pode ser utilizado aí nessa nova tecnologia. Então, esse é um salto, realmente um salto. E eu acho que em cima disso, isso acaba voltando naquilo que a gente já falou aqui durante do Vox News, né? Essa relação de o pessoal já começar a estar apreensivo, né? Principalmente com essa autonomia toda aí que a inteligência artificial já está começando a ter, né? Inclusive essa nova versão aí do ChatGPT, ela já tem uma questão que é muito interessante, ao mesmo tempo assustadora, né? Porque ela tem capacidade de do autoaprendizado, da autocorreção, né? Então ela, a partir do momento que ela tem a informação, que ela, né, executa uma determinada atividade, ela já pode ela mesma avaliar o nível de impacto, o nível de qualidade, né? E ela se auto-reprogramar. Então, é uma questão, eu acho que assim, né? Todo mundo tá atento, todo mundo tá entusiasmado, né? Porque todo mundo querendo usar, né? Todo mundo quer testar, todo mundo quer ver. Quer testar, todo mundo tá empolgado, porque aquilo que a gente tava falando aqui, pô, legal, né? Você tem um Jarvis lá, sexta-feira em casa, você vai conversar com ele vai fazer suas atividades principais, daqui a pouco, logo, né? Os robôs estão aí, né, invadindo aí os nossos lares aí, né, e tudo, e a inteligência artificial está controlando tudo isso, né? O que eu acho legal é a gente comparar, fala assim, quando você fala aí do filme, né, do Homem de Ferro aí com um assistente, né? Hoje a gente tem assistentes domésticos aí, né, de várias marcas,
E hoje esses assistentes, eles são muito legais, mas eles têm uma programação muito limitada. Sim. Né? Por exemplo, você mesmo pode pegar o seu dispositivo e fazer uma programação. Por exemplo, você faz uma pergunta para o seu assistente doméstico, ele não sabe responder, você pode pegar o seu celular, seu notebook e criar aquela rotina onde ele vai saber responder. Sim. Né? Então, por exemplo, você chega em casa e pede você quer fazer uma brincadeira, você inventa uma pergunta esdrúxula, onde o seu assistente vai poder te responder, pode brincar com seus amigos, familiares e tudo mais. Né? Você programa. Né? A gente está saindo deste ponto, onde o assistente virtual tem uma base pré-determinada e está dando liberdade para o uso da base mundial de informação, dando liberdade para que a inteligência artificial consiga buscar essas informações e não esteja mais limitado naquele mundinho onde ela foi programada, né? Então isso realmente é um avanço gigantesco. Ela não é algo que foi programado para te dar uma resposta em caso de uma pergunta, e sim a quase autorização para que a inteligência artificial busque resultados e te traga a melhor opção e crie essas respostas, né? Essa criação é a diferença. E outra coisa, César, a gente está falando aqui do ChatGPT, mas vocês podem esperar aí que logo o Gemini e outros concorrentes aí, outros em um mês já tem coisa melhor. Logo vocês vão ver aí, né, a gente voltando aqui para falar de novo, né, de outros motores de inteligência, e com certeza que vão estar aí nesse mercado, vão estar disputando isso aí com o ChatGPT, né? Não tem bobo na história, todo mundo só espera alguém dar o próximo passo, porque beleza, eu vou dar o próximo passo com algo a mais. É isso aí. César, queria agradecer aqui, cara, a sua participação, agradecer o pessoal de casa. Essa aqui foi mais um quadro aí do nosso Vox News, aqui dentro do nosso Vox Talk. Né? Pedir de novo aí pro pessoal se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like no vídeo. Quem quiser aí pegar algumas partes aqui do nosso vídeo, compartilhar aí nas redes de vocês, não tem problema, tá? Agradecer mais uma vez. Se vocês quiserem mais informações aí, a gente vai deixar aqui embaixo nossos contatos. E é isso aí, César. Fala aí. Isso aí, obrigado, Márcio. Sensacional, né? A gente poder tratar de vários tópicos de forma mais ágil. A gente fala pra caramba, a gente estica muito, mas é legal porque a gente tenta ser didático no mesmo momento que a gente está falando de novas tecnologias. Isso aí. Então, se alguém tiver qualquer comentário, quiser escrever aqui embaixo no vídeo, né, fica à vontade aí pra gente, que é sempre bom a gente poder ter esse tipo de interação. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até o próximo Vox Talk com o nosso quadro Vox News.